Saudades de mim, talvez? Não sei, né? Mas vamos lá. Vamos falar de virar direto pro vídeo, sem brincadeira, sem enrolação. A questão é, Léo Lins foi condenado a 8 anos e pouco de prisão por conta de falas que ofenderam minorias em um show. Esqueci o nome do show agora, que talvez apareça depois de alguma mensagem que a gente for olhar. Mas o que mais impressiona é que Léo Lins defende essa ditadura que está imposta. Ele defendeu e praticamente abriu o voto para o Lula porque ele é da turma do Danilo Gentili, dessa turma de comediantes que adoram uma Lei Rouanet, que adoram benefícios do Estado e entenderam que talvez Bolsonaro não fosse a melhor ideia para o Brasil. Tudo bem, cada um tem sua opinião, cada um tem a sua forma de ver o mundo e tomar as decisões que talvez impactem ou não a sua vida. Mas, por conta de um show, de um evento, de um show que o Léo Lins fez e divulgou no YouTube, ele foi processado pelo Estado criminalmente e foi condenado, saiu a condenação essa semana, a uma pena de mais de 8 anos de cadeia. Uma pena que às vezes traficantes recebem, homicidas, pessoas de alta periculosidade. Não que sejam presos, né? Até porque traficante do Brasil não vai preso, pelo contrário, é solto, né? Quem faz parte de facção, quem se declara do Comando Vermelho, fica 10 dias, né? Agora, se a pessoa é patriota, se a pessoa é de direita, aí sim, aí essa pessoa vai ser presa preventivamente, né? Se a pessoa defende a liberdade, a pessoa é condenada. E se a pessoa defende a criminalidade, a pessoa é inocentada ou é colocado panos quentes. Talvez seja reflexo do presidente que temos, né? Afinal, ele não foi absolvido, né? Dizem que ele é inocente, mas na verdade os crimes contra ele, o processamento prescreveu, porque levaram e fizeram enrodo, fazendo com que ele, que é uma pessoa acima de 60 anos, tivesse a pena, a prescrição pela metade. Com isso ele saiu livre, leve e solto, mas jamais absolvido. Certo? Estou falando do Lula. E o Léo Lins, então, ontem, foi condenado a essa pena. Vamos falar sobre isso hoje. Para começar, quem é Léo Lins? Humorista condenado a 8 anos de prisão por falas em shows. Aqui o nome do espetáculo, Perturbador, que foi publicado em 2022. O humorista, ó o bonezinho dele, tá vendo o bonezinho? Charutinho, será que é piada? O humorista Léo Lins, de 42 anos, foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por disseminar discursos discriminatórios contra diferentes grupos sociais. Vai espirrar. Em um show do stand-up publicado no YouTube. A decisão foi proferida pela Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo e inclui também a pena em regime inicial fechado, pagamento de multa de uma indenização de R$303 mil por danos morais coletivos. A defesa diz que vai recorrer. O que mais me impressiona é que a gente está vivendo uma época em que a censura ela não é mais velada. A censura ela é escancarada. Hoje nós vemos um Estado que não é mais presidencial, num Estado regido pelo presidencialismo. Nós vivemos um parlamentarismo permitido, afinal, o parlamento define algumas questões, mas tem que passar pelo aval do Supremo Poder. Onde, né, como diz o Júlio Ribeiro, né, o inominável, decide se aquela decisão parlamentar vai ou não para frente. Senão eles derrubam e tudo bem. Né? Olha o que fizeram com a decisão que 2/3 da Câmara tomou em relação ao processo do Ramagem, mas o STF desconheceu toda a decisão tomada e continuou processando o delegado, hoje deputado federal, Ramagem. O que mais impressiona é isso. Enquanto os bons ficarem quietos, os maus vão fazer barbaridades no nosso meio. Como está acontecendo? O Léo Lins, a gente está usando às vezes como exemplo do que está acontecendo, porque ele errou, ele teve falas ofensivas, ele ultrapassou o limite do razoável. Eu não estou entrando no mérito se as piadas dele são boas ou ruins, eu acho horríveis. Mas nós temos que nos dar o direito de ter a liberdade de expressão. Se nós vivemos uma censura. O Léo Lins teve
um excesso na sua piada, tudo bem. Que as pessoas que se sentiram ofendidas o processem. Mas o contrário, tinham pessoas deficientes, tinham pessoas em situações das quais ele fez piadas no show. E isso também faz parte de uma integração. Os próprios humoristas dizem: o que é mais separatista, o que é mais divisor do que eu não poder falar de um paralítico, de um aleijado, como eles dizem, num show? Por que eu não posso tocar nele? É intocável? Ah, porque ele já sofre com algum problema? Mas será que se a gente quer normalizar a sua deficiência, trazer ele para dentro de um convívio social comum, a gente não tem que tratar ele como um comum? Por que a gente tem que fazer o possível, mas na teoria do politicamente correto, nós não podemos falar do problema? Não vamos falar do elefante branco no meio da mesa, no meio da sala. Não dá. Então, creio que, tá bem, ele ultrapassou o limite, tudo bem, que as pessoas que se sentiram de fato ofendidas procurem seus direitos. O nosso Código Penal, embora de 1940, ele já prevê ali injúria, calúnia e difamação como tipificações que, se forem reiteradas, vão fazer com que a pessoa não tenha mais uma pena em regime aberto ou que ela não cumpra a pena. Da mesma forma, um dano moral, não. O Estado babá quer fazer a vez de cuidador daqueles que são discriminados em um show de um humorista no Brasil. Aqui, segundo a matéria, as piadas eram provocativas e de cunho considerado ofensivo. Em suas apresentações já abordou temas como pedofilia, holocausto e deficiência, e fez piadas direcionadas a pessoas negras, gordas, idosos e homossexuais. É aquela história. Tem um show aqui, tem um programa de rádio aqui no Rio Grande do Sul, que agora chama Pretinho Básico, tá? Acho que há 30 anos já no ar. 30 não, mas acho que uns 20. E é impressionante que eles fazem piada de padre, fazem piadas de pastor, fazem piadas contra o Bolsonaro, contra pessoas de direita, mas Deus o livre, capaz que vão fazer piadas com o homossexual. Não pode. Por que não pode? São numa categoria acima, superior? Eu quero tratar como igual. Eu faço piada com os meus amigos. Eu brinco com os meus amigos. E na vida, como a gente fala, o homem da quinta série adora fazer piada e brincar. Ah, mas é ofensivo, Zarte. Tudo bem. Tem que ter o cuidado para saber o que falar, quando falar e para quem falar. Agora, não me chamem de certas coisas que eu não sou, que eu não vou nem falar para não dar chance de alguém começar a usar isso contra mim. Por eu falar e pensar que nós temos que tratar todo mundo da mesma forma. Me chamam de alemão e eu não vejo problema. Até porque agora o STJ decidiu que não existe racismo inverso contra pessoas da cor branca, só da cor negra, né? Então, tá bom. Assim a gente vai separando as pessoas, né? Enfim, o Léo Lins não foi o primeiro a ser condenado. Aqui na reportagem da CNN, nós temos essa informação. O humorista que foi condenado a pena de 8 anos e 3 meses. E temos aqui alguma matéria em relação a isso, mas eu quero ler sobre isso aqui. Em 2021, o Danilo Gentili foi condenado a pagar uma indenização de 48 mil aos sindicatos e enfermeiros, bem como publicar um pedido de desculpa em suas redes sociais, após fazer uma piada com a categoria dos profissionais. Um dos processos de maior repercussão do apresentador foi após zombar da maior doadora de leite humano do Brasil. A quarta turma do STJ manteve decisão do Tribunal de Justiça do Pernambuco, que fixou R$ 80 mil o valor de indenização por danos morais a ser paga à mulher. A liberdade de expressão é plena desde que ela não interfira, afete ou gere consequências para a honra de quem quer que seja, independente de sua cor, orientação sexual e idade. Ok, aquilo que eu falei. O Danilo Gentili fez um processo, ele usou de uma forma pejorativa um fato da maior doadora de leite humano do Brasil. Eu nem sabia que existia essa métrica, né? E a pessoa se sentiu ofendida e processou. Ok, a lei permite isso, a lei faz com que a pessoa que se sentiu ofendida procure seus direitos, e isso é liberdade de expressão. Nós pagamos por aquilo que falamos.
O humorista Júlio Cossielo também foi alvo de investigação. Nem sei quem é esse cara. Por postagens de cunho racial entre novembro de 2010 e junho de 2018. Após pedido de condenação do Ministério Público Federal, a Justiça absolveu o youtuber em maio deste ano. Ainda que fora do contexto do humor, o comediante Nego Di, aqui do Rio Grande do Sul, também foi alvo de investigação. O humorista foi condenado por difamação e injúria contra a deputada estadual Luciana Genro. Aí eu não sei o que ele falou, qual foi a piada, qual foi a questão que ele falou, mas se foi uma questão de cunho pejorativo, falar do que ele falou contra a Luciana Genro, porque agora se eu não posso falar de quem é da esquerda, que é a pessoa tem como eu vi ontem, que ia abaixo de 300, o deputado federal Marcon falou ontem numa entrevista que nós estávamos dando lá pro Júlio Ribeiro, a gente começa a pagar um preço de ter que se silenciar para que a ditadura imposta no Brasil ela tenha maior vigência e alcance. Por que eu falo que tudo é permitido e a gente paga por aquilo que a gente fala? Carlos Bolsonaro foi um exemplo. Ele representou contra Danilo Gentili. Danilo Gentili tem feito críticas ácidas e pesadas contra Bolsonaro, contra a família Bolsonaro, contra a direita em si. Nando Moura, esse pessoal todo aí tem feito isso. Mas enfim, o Carlos Bolsonaro se sentiu ofendido com uma fala do Gentili. Uma fala até, se eu não me engano, eu não vou repetir, né? Porque dizia o seguinte, talvez, eu não vou repetir isso aqui, tá? Porque eu acho que vira bate-boca e assim, o Gentili pra mim, ele perdeu muito a noção do que é humor. Eu acho que ele tentou ir pra uma questão de ser ácido contra aqueles que se colocam contra ele e o seu grupinho ideológico. E enfim, o que o Carlos Bolsonaro falou? Eu não sei porque você mudou tanto e virou isso que é. Gostava de você e de repente isso. Enfim, que seja feliz e com menos ódio na vida. É o que desejo de verdade. Mas qualquer um de bom senso sabe qual é o seu propósito nesse enredo todo. Há muito tempo. Bem, vamos somente a um fato. Papapá, ele vai falar aqui assim, né? Talvez aqui tá a frase do Gentili contra a frase do Carlos Bolsonaro. Tá aqui, ó. Jair Bolsonaro editou MP sobre liberdade de expressão e enviou ao Congresso. A MP foi replicava exatamente o que estava escrito na Constituição Federal e foi devolvida pelo presidente do Senado na época. Este é apenas um exemplo da sua luta, admita, por você mesmo e por outros tempos, mencionando que ele era um dos únicos que não o processava por suas piadas. Agora entendo por que não o fazia. Boa sorte na vida, amigo. Um forte abraço. Então, assim... começou aqui, né? Bolsonarista vendo Trump assinar decreto contra crime e a favor da liberdade de expressão, dizendo: nossa, isso seria, né, aqui. O Bolsonaro foi presidente, não fez por quê? Isso agora em 2025, tá? Não fez? Aqui o Carlos Bolsonaro vai dizer que fez, e aí a resposta que o Danilo Gentili dá é totalmente ácida, né? Enfim. E aqui ele vai falar que o Carlos Bolsonaro fala que o Bolsonaro não teria processado e não processou. Tá aqui, cadê, ó? Esse é apenas um exemplo de sua luta, admita por você mesmo, em outros tempos, mencionando que ele era um dos únicos que não o processava por suas piadas. O Bolsonaro, ele foi criticado, foi alvo de piadas. Deixa eu ajeitar isso aqui que tá fora do quadro. Aqui. Ele foi... Isso aqui é antigo, tá? 2021. O comediante Jimmy Fallon, dono de um dos talk shows mais vistos nos Estados Unidos, fez piada com o presidente Jair Bolsonaro após discurso do chefe executivo na ONU. Fallon comparou o Bolsonaro, que não se vacinou e estava discursando em um evento sobre a Covid, com o Coronel Sanders, fundador da rede de fast food KFC. O primeiro líder a falar e tratar da pandemia foi ninguém menos que o presidente não vacinado do Brasil, Jair Bolsonaro. É como participar de uma conferência de perda de peso e ouvir: por favor, deem as boas-vindas ao nosso primeiro palestrante, Coronel Sanders.
Tá bom. Ele fez piada, Bolsonaro não o processou e a vida continuou. Mudou alguma coisa? Não. Isso é liberdade de expressão. E a Constituição americana preza e defende muito o direito à liberdade de expressão do cidadão americano. Já isso não acontece em outros países. E é o caminho que o Brasil está tomando, e é isso que agora eu quero que tu preste atenção. Porque a gente pode achar bom que comediantes sejam processados e condenados a uma pena que às vezes nem um homicida recebe. Nem um traficante recebe. E no melhor das hipóteses, se essa pena não for diminuída, Léo Lins vai ficar 3 anos preso em regime fechado até ter uma progressão para o semiaberto. A melhor das hipóteses. É isso que você quer para o Brasil? É isso que você quer para quem trabalha piada? Caceta e Planeta nessa época não existiria. Mamonas Assassinas nessa época não existiria. Porque seria crime ter bom humor. Seria crime ser ácido, falar, fazer a piada. Lembra da piada? A gente falava piada negra, né? Agora não pode mais usar. Tudo hoje é proibido. Que preço vamos pagar por isso? Que preço que vamos pagar pela total falta de liberdade que estamos encaminhando? Tá aqui. Comediante é investigado após piada em show. Aonde isso? No Brasil? Não. Uma comediante dos Estados Unidos que cresceu em Singapura está sendo investigada após um vídeo que faz a piada com o desaparecimento de um voo da Malaysia Airlines. A comediante fez um show em Manhattan, em que brincou com a rivalidade histórica entre Singapura e Malásia. O humorista comentou que quando o primeiro se tornou um país avançado, o outro ainda está em desenvolvimento, e por isso os aviões da Malásia não conseguem voar. A brincadeira de mau humor de uma comediante da Malásia nos Estados Unidos resultou... Ela é uma comediante estadunidense que cresceu em Singapura. Ela é americana. A brincadeira de mau humor da comediante resultou em uma investigação sobre as leis da Malásia por incitação à violência e conteúdo ofensivo online. A Malásia. Vamos lá? Tribunal russo condena repórter americano do Wall Street Journal por espionagem. O jornalista foi considerado culpado, apenas 16 anos de prisão. Ivan Gershkovich, o primeiro jornalista americano a ser preso sob acusação de espionagem desde a Guerra Fria, foi considerado culpado de espionagem e condenado há 16 anos. O tribunal anunciou o veredito após a sentença sexta-feira. Tudo bem. Ele era russo e estava fazendo uma reportagem e foi acusado de espionagem. Aí ok, aí pode prender, né? E lá na China, a piada de 2 milhões de dólares. Comediante chinês também foi preso. Multado, cancelado, banido da rede social e agora detido. Li Haoshi tinha feito uma referência praticamente inocente ao lema do Exército Vermelho, o Exército da China. Isso agora em maio de 2024. Li Haoshi ficou profundamente envergonhado. Prometeu que iria se interromper todas as apresentações, refletir profundamente, reeducar-se e não fazer nunca mais nenhum tipo de brincadeira do tipo que desencadeou a fúria dos céus sobre sua cabeça. Olha só. Praticamente uma autocrítica comparável aos terríveis tempos de revolução cultural. Não adiantou, foi preso. As represálias são tão desproporcionais que podem varrer do cenário não apenas o jovem humorista e a empresa que o contratou, a mídia cultural Chicago, proibida de promover qualquer tipo de performance, o que provavelmente não conseguiria de nenhuma maneira, considerando a absurda multa equivalente a 2 milhões de dólares. Lá na China, uma mulher foi detida também após postar uma manifestação de apoio a Li Haoshi, como eu estou fazendo aqui agora. Eu estou noticiando, na verdade, não estou me manifestando favorável, tá, China? Não me prendam. Ele fez uma piada. Aqui, eu não sei se é isso que falava aqui. Outros cachorros fariam a gente dizer que como são fofinhos, mas esses dois me lembram da luta por ganhar, construam uma conduta exemplar. Que eu acho que é o lema do exército chinês. Não sei.
aquela reportagem da Rússia acusado de espionagem, que foi condenado a 16 anos por espionagem, o humorista russo pegou 8 anos por debochar de autoridades. Um cineasta satírico russo foi acusado de vandalismo nessa quarta-feira e pode ficar preso por 8 anos por causa de uma esquete no YouTube na qual uma autoridade local fictícia explode um ponto de ônibus acidentalmente, disse o advogado da Reuters. Mais de 1,78 milhões de pessoas assistiram o vídeo no dia 20 de setembro. Vitaly Navalny evitou um ato terrorista, no qual o funcionário atrapalhado tenta destruir uma sacola suspeita em um ponto de ônibus, atirando nela um lançador de granadas. A sacola, como se vê depois, estava cheia de cenouras. Uma piada, uma brincadeira, e ele pode ser condenado a 8 anos. Ou foi condenado? De quando que é isso aqui? 2021. Gente, um humorista foi condenado a 8 anos de prisão por debochar, por fazer piada contra autoridades russas. Um cara foi acusado a 16 anos, o dobro da pena, mas a 16 anos por espionagem, que é um crime grave, um crime de guerra, um crime mais grave. Na China, a multa foi de 2 milhões e o cara foi preso. E se tu procurar exemplos na internet, vai ter demais. E é o caminho que estamos tomando no Brasil. Até porque aqui a gente pode tudo, menos fazer humor, menos ser engraçado, menos ser de direita, menos ser cristão, menos ser contra o aborto, menos ser contra atos contrários à lei humana, menos dizer que homem é homem e mulher é mulher. Aqui no Brasil a gente não pode fazer isso, mas a gente pode se dizer do Comando Vermelho, fazer apologia ao crime, andar por cima de ônibus, ter Ferrari sem ter dinheiro para isso, teoricamente dinheiro honesto, enfim. No Brasil a gente pode andar com cordões de ouro. No Brasil a gente pode roubar de idosos. No Brasil a gente pode quebrar a Petrobras, quebrar os Correios. No Brasil a gente pode. O que a gente não pode é ter lado no Brasil que não seja o lado deles. Um grande abraço.